Olá, queridos companheiros, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos envolva em vibrações de paz. Nós vamos estudar o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e que vai tratar da lei de sociedade. E nós vamos refletir sobre a necessidade da vida social e dos laços de família. Rogamos a Jesus que nos inspire e que essas reflexões, esses ensinos, possam nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Os espíritos, na questão 768, nos ensinam que a vida social, ela está na natureza, ela faz parte da lei natural e trazem para nós a seguinte informação: Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Bom, o homem é um ser social. Nós já sabemos disso. Nós fomos criados para viver em grupo. O isolamento social, ele é contrário à nossa natureza. E esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, deixou isso mais claro ainda, porque como é uma doença que se espalha no contato, na convivência uns com os outros, ela nos impôs um isolamento social para que pudesse ser contido o avanço da doença. E a gente pôde perceber quantos transtornos emocionais essa imposição, esse isolamento trouxe. Porque não é da nossa natureza o isolamento. O homem é um ser social. Há momentos em que nós precisamos do silêncio, em que nós precisamos de recolhimento. Isso é bom, porque esses momentos em que nós meditamos, refletimos, que a gente busca se recolher, busca se isolar para poder refazer as nossas forças, entrar em contato com as nossas emoções, entrar em contato com Deus, com a espiritualidade. Isso nos traz calma, aurimos novas energias. Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele sempre lançava a mão desses momentos. Havia momentos em que Jesus se recolhia, ele se afastava da multidão, ele se afastava dos discípulos e entrava em meditação e buscava o Pai por meio da prece, por meio do recolhimento. Então é saudável, é positivo a gente ter esses momentos de recolhimento. Agora, isso são momentos. Isso não pode ser uma vida recolhida e isolada, afastada da convivência com os nossos companheiros de jornada. Jesus, que é o nosso modelo, mais uma vez, a gente utiliza como referência. E a gente vai ver que Jesus, ele não viveu isolado do mundo. Ele buscava o recolhimento para entrar em prece, entrar em contato com o Pai. Mas não vivia isolado da sociedade da qual ele fazia parte. Ele estava cercado dos discípulos, ele estava cercado da multidão que sempre o procurava, buscando auxílio para as suas aflições. Então, que a gente busque os momentos de isolamento para meditar e entrarmos em contato com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, mas não se afastar da vida de sociedade, porque isso não faz parte da nossa natureza. Será que tem um fim providencial? Há um objetivo maior nessa nossa vida de relação? E na questão 769, os espíritos nos dizem que sim, que o homem tem que progredir,
Insulado, ou seja, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Os espíritos nos ensinam que a vida social ela tem uma finalidade, sim. A finalidade da vida social é o progresso. Então, é na convivência com o outro que nós vamos progredir. É na convivência com o outro que nós vamos adquirir valores morais. Nós aprendemos uns com os outros. Nós somos seres que temos opiniões diferentes, pensamentos, aptidões diferentes, porque cada um de nós está num degrau da escada evolutiva. Então, é natural que nessa convivência uns com os outros surjam conflitos, haja divergência, né, de ideias. Isso é natural e isso faz parte do nosso processo de evolução, porque convivendo com as diferenças é que nós vamos aprender a ser tolerantes. É que nós vamos aprender a respeitar a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente da nossa. Então, é nessa convivência, é nessa relação um com o outro que nós vamos desenvolvendo as qualidades morais. E se nós estivéssemos isolados, nós não teríamos a oportunidade e as condições necessárias para que isso aconteça. Então, nessa convivência, nós vamos aprendendo que a diversidade, ela não é algo ruim. E nós vamos também desenvolvendo a colaboração mútua, porque a gente entende que a gente precisa colaborar um com o outro. Quando nós nos isolamos, quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós ampliamos o nosso egoísmo. E aí, a importância da questão familiar. A família, ela tem um papel muito importante nesse nosso processo de convivência uns com os outros. E aí a gente se pergunta, né? Por que dessa importância que a família tem? É porque a família é o nosso primeiro espaço de convivência com o outro. O nosso primeiro grupo social, né? O primeiro grupo do qual nós fazemos parte é a família. É no grupo familiar que nós vamos aprender a exercitar os direitos e os deveres, a colaboração, o respeito, a obediência às regras, né? Por serem pessoas diferentes convivendo juntas no mesmo espaço, é preciso que hajam regras para que essa coletividade possa viver de forma harmônica. É no ambiente familiar que nós vamos aprender a amar. Então, os laços de família, eles se ampliam para a sociedade geral, nos diversos grupos que nós vamos fazer parte posteriormente. Então, o nosso primeiro núcleo, núcleo familiar, mas depois nós vamos para convivência na escola, na vizinhança, no trabalho, né? Em tantos outros grupos que nós vamos fazer parte, vamos estar inseridos e que nós vamos levar para esses grupos esse aprendizado, essas experiências vivenciadas no grupo familiar. Então, a família, ela é a base da sociedade. E o enfraquecimento dos laços de família aumenta o egoísmo. Muitos comportamentos inadequados que nós presenciamos na nossa sociedade têm origem em lares desestruturados. Porque é no lar que a gente vai aprender a se interessar pelo bem-estar do outro. É no lar que nós vamos aprender a ser fraternos. E nesse momento que todos nós estamos vivendo, nós estamos sendo convidados justamente a este retorno ao lar, a cuidar das nossas relações familiares, a estreitar os laços de família para que eles possam se ampliar e que a gente possa ter uma sociedade melhor, para que a gente possa aprender dentro do lar a conviver como irmãos, a exercitar a fraternidade e depois ampliar isso para fora do lar, nos outros grupos dos quais nós iremos fazer parte. Que Jesus possa continuar nos amparando e nos envolvendo em vibrações de paz e de luz. Que assim seja.